Você já percebeu como parece que o dinheiro some mais rápido depois da aposentadoria? Uma hora você acha que está tudo sob controle e, de repente, vem aquela conta surpresa, o remédio que aumentou de preço, o presente do neto e lá se foi o sossego do mês. E se eu te dissesse que existem formas simples e pouco conhecidas de organizar suas finanças depois dos 65, que podem transformar completamente sua tranquilidade financeira? Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 maneiras práticas e inteligentes de cuidar melhor do seu dinheiro depois da aposentadoria. E não estamos falando de cortar tudo ou viver com medo de gastar. Você vai descobrir segredos que a maioria dos aposentados nunca aprende e que fazem toda a diferença entre viver com liberdade ou passar sufoco. Se você está cansado de ver o dinheiro escorrer pelos dedos, quer ter mais controle e ainda aproveitar a vida com mais segurança e leveza, então fica comigo até o final, porque a última dica é uma das mais poderosas e quase ninguém fala sobre ela. Você já se perguntou por que parece tão difícil manter o controle do dinheiro depois que a gente se aposenta? Durante a vida inteira, a gente trabalha duro, paga conta, cuida de filho, de casa, de tudo. E quando chega finalmente a hora de descansar, parece que o dinheiro começa a faltar. As contas continuam chegando, o custo de vida não para de subir. E às vezes bate aquele medo. Será que meu dinheiro vai dar até o fim da vida? Muita gente nessa fase acredita que é tarde demais para aprender sobre dinheiro. Mas eu vou te contar uma verdade. Nunca é tarde. A vida depois dos 65 pode e deve ser leve, segura e cheia de momentos bons. Só que isso exige um olhar diferente sobre o nosso dinheiro. Não é só sobre economizar, é sobre aprender a cuidar, com carinho, com atenção, com inteligência. O que pouca gente te contou é que existem estratégias muito simples que qualquer pessoa pode colocar em prática e que fazem uma diferença enorme no final do mês. Não é mágica, é orientação. E é isso que eu quero te entregar hoje. Neste vídeo você vai descobrir 7 maneiras de cuidar melhor do seu dinheiro depois dos 65. São dicas práticas, realistas, que respeitam sua história e sua realidade. E olha, a última dica é uma das mais importantes de todas. É o tipo de coisa que ninguém fala, mas quem aprende nunca mais passa aperto. Então pega um papel e uma caneta, porque pode apostar. Uma dessas dicas vai mudar a forma como você vê seu dinheiro. E talvez até a forma como você vive sua aposentadoria. Dica 1. Conheça seus gastos, como a palma da mão. Um dos maiores erros que muitas pessoas cometem depois da aposentadoria é não saber exatamente para onde o dinheiro está indo. Pode parecer simples, mas o fato é que a maioria dos aposentados não tem um controle claro dos seus gastos mensais. E isso acontece não por falta de responsabilidade, mas porque durante a vida ativa, com o dinheiro entrando todo mês, a gente se acostuma a apenas ir pagando. Quando a renda diminui ou se torna fixa, como é o caso da aposentadoria, esse hábito pode virar uma armadilha. Sem esse controle, você pode acabar gastando mais do que imagina com pequenas coisas do dia a dia. Um cafezinho aqui, um mercado a mais ali, uma conta esquecida. Quando você soma tudo no fim do mês, o susto é grande. E sabe o pior? Isso gera ansiedade, medo e aquela sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. Então, o primeiro passo é colocar tudo no papel. Pegue um caderno simples ou até uma folha sulfite. Anote tudo o que entra e tudo o que sai, desde o valor da aposentadoria até aquele realzinho que você deu de gorjeta. Faça isso todos os dias por um mês. Parece cansativo? Pode até parecer, mas é libertador. Você vai começar a enxergar padrões, identificar excessos e, principalmente, entender onde dá para ajustar, sem sofrimento. Quer um exemplo real? Dona Helena, de 68 anos, fazia esse controle mentalmente. Quando começou a anotar tudo, percebeu que estava gastando mais de R$300 por mês em pequenas saídas com lanches e táxis. Ela reorganizou esses momentos, continuou se divertindo, mas com mais consciência. Resultado? Sobraram R$200 no fim do mês, que ela agora guarda para fazer uma viagem com as amigas. O benefício disso é imediato. Mais controle, menos susto
e, principalmente, paz. Saber exatamente como o seu dinheiro se comporta é o primeiro passo para usá-lo com sabedoria. Dica 2. Corte o supérfluo, sem cortar a alegria. Quando falamos em economizar, muita gente já pensa em sacrifício, em abrir mão de tudo que dá prazer. Mas essa é uma visão errada e muitas vezes até perigosa. O dinheiro não existe só para pagar conta. Ele também deve servir para trazer bem-estar, conforto, momentos bons. A chave está em saber o que é essencial e o que é excesso. E isso muda de pessoa para pessoa. O problema é que, depois dos 65, com a renda menor e os gastos muitas vezes maiores, principalmente com saúde, cada centavo faz diferença. E muitas vezes estamos gastando com coisas que nem percebemos mais. Uma TV por assinatura cheia de canais que você nunca assiste, um plano de celular que sobra internet todo mês, roupas compradas por impulso, comidas por conveniência e por aí vai. Como aplicar isso na prática? Faça um exercício sincero. Olhe para seus gastos dos últimos 2 meses. Pegue a fatura do cartão, os extratos do banco, as notinhas guardadas. Pergunte-se: isso aqui realmente me traz alegria? Eu uso isso? Eu preciso disso? Se a resposta for não ou mais ou menos, talvez seja a hora de cortar ou substituir. Seu João, por exemplo, tinha 3 serviços de streaming diferentes. Assistia só a um, cancelou 2, economizou quase R$60 por mês. E sabe o que ele fez? Comprou um ingresso por mês para ir ao cinema com a esposa, um programa que os dois amam e que tinham deixado de lado. Ou seja, ele não cortou a alegria. Ele trocou uma despesa passiva por uma vivência ativa, com propósito. Esse tipo de ajuste traz leveza. Você não sente que está se privando, mas sim se libertando de coisas que não fazem mais sentido. E cada real que sobra pode ser reinvestido em você, no seu bem-estar, na sua saúde, nos seus momentos felizes. O segredo não é viver com menos, é viver melhor com o que você tem. E dica 3. Crie um fundo de segurança, mesmo que pequeno. Talvez você pense: mas como vou guardar dinheiro se já está apertado agora? E eu entendo. Só que aqui vai uma verdade dura. Imprevistos não pedem licença para acontecer. Uma geladeira que quebra, um remédio que o SUS não cobre, uma consulta de urgência. Nessas horas, quem não tem uma reserva sofre o dobro. Primeiro com o problema, depois com a dívida. A maioria dos aposentados no Brasil não tem nenhuma reserva financeira. E isso cria uma sensação constante de insegurança. Qualquer contratempo vira um pesadelo. E muitas vezes, a solução é pegar dinheiro emprestado com juros altos, o que só piora a situação. Por isso, criar um fundo de segurança, mesmo que pequeno, é um dos maiores atos de cuidado que você pode ter com você mesmo. Como fazer isso na prática? Comece pequeno. Se você conseguir guardar R$20 por mês, guarde. Se forem 50, melhor ainda. O importante é criar o hábito. Separe esse valor assim que o dinheiro cair na conta, como se fosse uma conta a pagar. E não mexa. Esse valor não é para comprar presente, nem para passeio. É para quando a vida bater a porta sem avisar. Dona Lourdes, de 72 anos, começou guardando só R$30 por mês, num envelope dentro do armário. Depois de 1 ano, ela tinha mais de R$300 guardados. Pode parecer pouco, mas foi o suficiente para ela consertar o fogão quando deu defeito, sem precisar pedir dinheiro para ninguém. Isso é liberdade, isso é dignidade. O benefício desse fundo é a paz. Saber que você tem a quem recorrer, mesmo que esse alguém seja você mesmo, traz uma tranquilidade imensa. Não é sobre quanto você guarda, é sobre o hábito de se proteger e proteger quem você ama. Antes da gente continuar, deixa eu te fazer um convite rápido. Se você está gostando dessas dicas e quer continuar aprendendo a viver com mais leveza depois dos 60, se inscreve aqui no canal. É só apertar o botão aqui embaixo. É gratuito, rápido e você ainda recebe os próximos vídeos direto no seu celular ou computador. Agora sim, vamos continuar. Dica 4. Aprenda a dizer não, sem culpa. Pode parecer estranho, mas um dos maiores desafios financeiros na terceira idade não está no supermercado nem no banco, está nas relações.
Muitos aposentados acabam gastando além do que podem por não conseguirem dizer não. Seja para ajudar um filho em dificuldade, um neto que quer um presente novo, um vizinho que pede emprestado. E assim, mês após mês, o dinheiro vai embora não pelas suas necessidades, mas pelas expectativas dos outros. O problema é que, por amor ou por medo de parecer egoísta, muita gente acaba se colocando em segundo plano. Só que, veja bem, ajudar os outros é bonito, mas só é sustentável quando você está bem. Se o seu dinheiro mal cobre suas despesas, se você já está preocupado com o futuro, como vai conseguir carregar o fardo de todos à sua volta? Aprender a dizer não é um ato de autocuidado. E mais do que isso, é um ato de maturidade emocional. Quando você estabelece limites claros, você ensina as pessoas a te respeitarem. Isso não significa ser duro ou indiferente. Significa ser verdadeiro. Quer um exemplo? Seu Alberto, de 70 anos, sempre ajudava os filhos com pequenas contas. Só que ele começou a entrar no cheque especial todo mês. Quando percebeu, chamou a família para conversar. Explicou sua situação com carinho, disse que não deixaria de ajudar, mas que a partir dali, o apoio seria dentro do que fosse possível. Surpresa, os filhos entenderam e até passaram a se organizar melhor financeiramente. Esse não protege o seu presente e o seu futuro. Ele evita dívidas, preserva sua saúde emocional e fortalece seus relacionamentos. Porque tudo que é dito com verdade aproxima. Dizer sim para todo mundo pode parecer generosidade, mas às vezes é justamente o que te afasta da tranquilidade que você merece viver. Dica 5. Não misture amor com dinheiro. Essa dica parece simples, mas pode evitar muita dor de cabeça. Depois dos 65, é comum que pais, avós e até tios sejam vistos pela família como um porto seguro, alguém que sempre vai dar um jeitinho. E aí, com a melhor das intenções, você empresta seu cartão para um parente, coloca contas no seu nome, financia um carro ou faz um empréstimo pensando em ajudar alguém. Só que, muitas vezes, o que começa como um gesto de carinho acaba se transformando em dívida, frustração e até conflitos familiares. O problema aqui é sutil. Ao misturar amor com dinheiro, você corre o risco de ser usado sem perceber, de carregar pesos que não são seus e, principalmente, de colocar em risco a sua própria estabilidade financeira. E, em muitos casos, quando a situação aperta, aquele que você ajudou desaparece, ou pior, vira as costas. Como aplicar essa dica na prática? Estabeleça limites. Se quiser ajudar, ajude dentro do que pode, mas nunca com o que você precisa. Nunca coloque seu nome em algo que não é seu. Nunca assuma dívida por outra pessoa. E nunca se sinta obrigado a dizer sim só para manter a paz. Paz de verdade é construída com respeito, não com sacrifício silencioso. Dona Sônia, por exemplo, aposentada há pouco tempo, assinou um financiamento de celular para o neto. O rapaz, sem má intenção, atrasou algumas parcelas. Resultado, o nome dela foi parar no Serasa e a aposentadoria ficou bloqueada até resolver. Depois disso, ela decidiu não colocar mais nada no nome por ninguém e orientou o neto a aprender a se organizar por conta própria. O benefício de separar amor de dinheiro é a preservação dos laços verdadeiros. Você continua sendo uma presença de apoio, mas sem se anular. Amor de verdade não cobra sacrifício financeiro. Ele se mostra em outras formas, no tempo, no carinho, no exemplo. E seu maior compromisso agora deve ser com sua própria segurança e tranquilidade. Dica 6. Renegocie suas dívidas sem vergonha. Muita gente com mais de 65 anos carrega uma culpa silenciosa por estar endividado. Acredita que já deveria ter aprendido, que não pode errar mais nessa idade. E por vergonha, acaba se calando. Só que o silêncio não resolve nada. Pelo contrário, ele aumenta o peso da dívida, da angústia e até dos juros. A verdade é simples e poderosa. Nunca é tarde para ajustar o rumo, e renegociar o que você deve é um passo corajoso e inteligente. Se você tem dívidas, por menores que sejam, não as ignore. O tempo só piora a situação. Os juros se acumulam. O nome pode ficar sujo e o crédito vai embora. Mas aqui vai uma boa notícia.
Hoje em dia, existem programas específicos para aposentados e pessoas com mais de 60 anos que oferecem condições especiais de renegociação. Bancos, operadoras de cartão e até empresas de energia e telefone estão mais abertos do que nunca a negociar, porque preferem receber algo do que não receber nada. Como fazer isso na prática? Escolha um dia, sente com calma e levante todas as dívidas que você tem. Anote valores, datas, juros. Depois, entre em contato com cada empresa. Pode ser pelo telefone, internet ou pessoalmente. Explique sua situação. Pergunte sobre condições de desconto à vista, parcelamentos sem juros ou troca de dívidas caras por mais baratas. Quanto mais você mostrar que quer pagar, mais abertura você terá. Seu Arnaldo, de 74 anos, devia quase R$2.000 no cartão. Ligou para a central, explicou sua aposentadoria limitada e conseguiu quitar a dívida por R$1.200 em 6 vezes. Mais leveza no bolso e no coração. Hoje, ele não só dorme tranquilo, como aprendeu a usar o cartão só com controle. Renegociar não é sinal de fracasso. É sinal de maturidade, responsabilidade e amor próprio. Não tenha vergonha. Vergonha é se afundar calado quando há solução ao alcance. Seu dinheiro merece respeito. E você também. Dica 7. Transforme conhecimento em economia. Você já desejou poder fazer mais com menos? Já pensou que talvez não falte dinheiro, mas falte informação sobre como usá-lo melhor? A verdade é que conhecimento, mesmo que simples, pode se transformar em economia direta no seu bolso. Muitos aposentados perdem dinheiro todo mês por não saberem dos seus direitos, dos benefícios disponíveis, dos programas sociais, das isenções que têm direito só por estarem na terceira idade. O problema é que quase ninguém vai te avisar disso. Os bancos não avisam, as empresas não fazem propaganda e às vezes nem mesmo os órgãos públicos explicam direito. Aí, você continua pagando tarifas bancárias que podia estar isento, continua sem pedir desconto em farmácia, sem saber que pode andar de graça em determinados transportes, ou que tem prioridade em atendimentos que podem economizar tempo e dinheiro. Quer ver um exemplo real? Dona Maria, de 69 anos, descobriu em uma palestra no posto de saúde que, como idosa, poderia se inscrever num programa da prefeitura para receber remédios de uso contínuo gratuitamente. Até então, ela gastava mais de R$150 por mês com isso. Fez o cadastro, entregou os laudos e hoje recebe os medicamentos em casa, sem custo. Uma economia de quase R$2.000 por ano. Outra coisa importante. Muitos aposentados têm direito à isenção do IPTU, descontos na conta de luz, isenção em concursos e até prioridade em ações judiciais. Mas se você não busca informação, ninguém vai te oferecer de bandeja. Por isso, vale a pena ir ao CRAS do seu bairro, conversar com o assistente social, perguntar na UBS, procurar canais confiáveis no YouTube. Quanto mais você aprende, mais poder você tem sobre seu próprio dinheiro. O benefício aqui é claro. Você ganha mais com o que já tem. O conhecimento vira proteção, vira economia, vira liberdade. E o melhor, esse tipo de riqueza ninguém tira de você. Aprender é um investimento que rende sempre. E na terceira idade, ele vale ouro. Dica 8. Planeje, cada mês, antes que ele comece. Pode parecer óbvio, mas a verdade é que muita gente vive mês após mês sem nenhum tipo de planejamento. O dinheiro cai na conta e pronto, vai sendo usado de acordo com as urgências do dia, as vontades do momento ou as contas que vão aparecendo. E quando chega o dia 20, o bolso já está vazio e a cabeça cheia de preocupação. Acontece com mais gente do que você imagina. O grande problema de não planejar é que você vira refém dos imprevistos. Vive apagando incêndio. E isso causa estresse, irritação, ansiedade. Por isso, essa dica é como um antídoto contra o caos financeiro. Você precisa planejar o mês antes dele começar, não depois que já gastou. Como aplicar isso na prática? Escolha um dia fixo, todo fim de mês. Por exemplo, todo dia 28. Pegue papel, caneta e sente-se com calma. Anote quanto dinheiro você vai ter no mês seguinte. Aposentadoria, pensão, aluguel, qualquer outra fonte. Depois anote
todas as despesas fixas: luz, água, telefone, farmácia, feira, transporte, e reserve um valor para emergências, lazer e, se possível, para guardar. O que sobrar, você já sabe que pode usar com mais liberdade. Mas o segredo é esse: nunca comece o mês no escuro. Seu Elias, de 67 anos, começou a fazer isso com a filha. Toda a última sexta-feira do mês, os dois sentam juntos com uma xícara de café e fazem o orçamento do mês seguinte. Ele disse que desde que começou esse hábito, passou a dormir melhor. Não porque a renda aumentou, mas porque ele agora sabe exatamente para onde o dinheiro vai. E isso, por incrível que pareça, traz uma paz que não tem preço. O benefício é claro: planejamento traz clareza, e clareza traz liberdade. Você deixa de ser empurrado pelos boletos e passa a comandar sua vida financeira. E mais do que isso, você volta a ser o dono do seu dinheiro e da sua tranquilidade. Dica 9. Faça o dinheiro trabalhar por você. Durante toda a vida, a gente trabalha duro pelo dinheiro, mas chega uma hora, especialmente depois dos 65, em que o ideal seria inverter esse jogo. É o dinheiro que deveria começar a trabalhar por você. O problema é que muita gente acha que investir é só para jovem, para quem tem muito dinheiro ou para quem entende tudo de banco. E isso é um mito que precisa acabar. Mesmo com pouco, mesmo com uma aposentadoria simples, é possível colocar seu dinheiro em lugares que rendem mais do que a poupança e que trazem mais segurança do que deixar parado na conta corrente. E não estamos falando de investimentos arriscados. Existem opções seguras, acessíveis e pensadas especialmente para quem quer tranquilidade na terceira idade. Como aplicar isso na prática? Comece buscando orientação. Hoje, muitos bancos oferecem contas digitais com investimento automático. Você pode, por exemplo, aplicar R$ 50 em um tesouro direto, um título público seguro, que rende mais que a poupança e pode ser resgatado em caso de necessidade. Outra opção são os CDBs com liquidez diária, que também são seguros e rendem melhor que deixar o dinheiro parado. A dona Jurema, de 73 anos, começou a investir com a ajuda do neto. Todo mês, ela aplica um pouquinho no Tesouro Direto. Em 2 anos, ela já acumulou um valor que nunca imaginou. E o mais interessante, ela se sente empoderada, porque agora vê o dinheiro crescendo, sem precisar fazer esforço físico ou trabalhar mais. O benefício aqui é esse: você começa a construir um futuro mais confortável usando o que já tem, sem sacrifício. O dinheiro passa a render sozinho. E mais do que isso, você se sente no controle, atualizada, ativa, porque investir não é só questão de números, é um ato de confiança em si mesmo, no seu futuro, na sua capacidade de viver bem. Dica 10. Cerque-se de pessoas que pensam. Como você pode parecer estranho falar disso num vídeo sobre finanças, mas a verdade é que as pessoas com quem você convive influenciam diretamente a forma como você lida com o dinheiro. Se você vive cercado de gente que só reclama da vida, que diz que não adianta tentar, que vive no descontrole ou que acha que gastar é sinônimo de felicidade, você acaba, mesmo sem querer, sendo puxado para esse mesmo padrão. E depois dos 65, a gente tem que escolher com mais carinho quem fica perto, porque é nessa fase da vida que precisamos de tranquilidade, boas conversas, apoio mútuo e, sim, gente que te inspire a cuidar bem do que é seu, inclusive do seu dinheiro. Gente que te incentive a economizar, a pensar no futuro, a sonhar ainda. Porque sim, ainda dá tempo de sonhar, de melhorar, de crescer. Como aplicar isso na prática? Comece observando. Com quem você mais conversa sobre dinheiro? Essas pessoas te ajudam ou te desencorajam? Te deixam em paz ou te pressionam a gastar com o que você não pode? Depois, busque conexões novas, participe de grupos de terceira idade, oficinas, encontros na igreja, na praça, no clube, onde for. O importante é estar perto de gente que quer o mesmo que você. Viver bem, com equilíbrio, com dignidade. Seu Raimundo, de 69 anos, entrou num grupo de caminhadas do bairro. Lá, conheceu outros aposentados que também estavam aprendendo a se organizar financeiramente. Um ajudava o outro com dicas, trocavam contatos, falavam de promoções, de descontos. Criaram até um grupo no WhatsApp para compartilhar ideias.
Resultado: economizar virou algo leve, quase divertido, porque ele percebeu que não estava sozinho. O benefício disso é enorme. Quando você se cerca de pessoas com mentalidade parecida, você se sente mais forte, mais motivado. A jornada financeira deixa de ser um peso e vira uma caminhada compartilhada. E na terceira idade, caminhar com leveza e boa companhia é talvez o maior de todos os investimentos. Você chegou até aqui, e isso já mostra uma coisa muito importante. Você se importa com a sua vida financeira. E mais do que isso, você acredita que ainda há tempo de aprender, de mudar, de viver com mais leveza e controle. E está absolutamente certo. Hoje, você viu 10 maneiras práticas de cuidar melhor do seu dinheiro depois dos 65. Nenhuma dessas dicas exige fórmulas complicadas, grandes fortunas ou cursos difíceis. O que elas exigem é algo que você já tem: experiência, sabedoria e vontade de viver bem. Quando você conhece seus gastos, corta o supérfluo sem cortar a alegria. Cria um fundo de segurança, aprende a dizer não, separa amor de dinheiro, renegocia com coragem, busca conhecimento, planeja o mês, faz o dinheiro render e se cerca de pessoas boas. Você está, na verdade, construindo uma vida mais digna, uma vida que te respeita. E talvez a coisa mais bonita disso tudo é que você está mostrando que a terceira idade não é um fim, é um recomeço. Um tempo de escolhas conscientes, de novos aprendizados e de liberdade. Então agora eu te convido. Escolha uma das dicas que mais fez sentido para você e comece ainda hoje. Uma atitude pequena pode virar uma grande mudança. E se quiser ir além, compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja buscando mais tranquilidade com o dinheiro. A gente nunca sabe quem pode estar precisando de uma luz. E você pode ser essa luz. E me conta aqui nos comentários. Qual dessas dicas você já pratica? E qual você vai começar a aplicar agora? Lembre-se, o dinheiro deve ser seu aliado, nunca seu inimigo. E viver bem depois dos 65 é possível, sim, com informação, com coragem e com amor por você mesmo.